em Cristo, com ou sem cristianismo. Este é o tema do importantíssimo discipulado de hoje, e não se trata de uma pergunta, como alguns podem ter imaginado. Não se trata de uma pergunta em Cristo, com ou sem cristianismo, mas de uma afirmação de que é possível permanecer em Cristo sem alguém fazer parte do cristianismo. Mas quando eu digo cristianismo, do que eu estou falando? A que eu estou me referindo ao dizer que é possível alguém estar em Cristo sem fazer parte do cristianismo? Como também é possível, evidentemente, alguém estar em Cristo fazendo parte do cristianismo. Mas qual a minha definição de cristianismo? Porque talvez quando falemos cristianismo, talvez você tenha uma ideia diferente daquela que eu tenho. Então é muito importante haver uma definição do que eu chamo de cristianismo. Mas antes até, de fazermos essa definição, eu quero esclarecer que o propósito deste discipulado de hoje é promover a paz entre aqueles que fazem parte de qualquer instituição religiosa cristã e quem se considera convertido a Cristo não fazendo parte de uma instituição religiosa cristã. Porque eu tenho visto muito embate entre aqueles que fazem parte, por exemplo, de alguma denominação evangélica e aqueles que um dia fizeram parte, mas que não fazem mais parte e que ficam em conflito uns com os outros, ao invés de haver paz entre aqueles que estão fazendo parte de uma instituição religiosa cristã e aqueles que, embora não fazendo parte, se considerem convertidos a Cristo. E eu sei que neste canal nós temos irmãos que tanto fazem parte de alguma instituição quanto não fazem. E se estão aqui acompanhando o discipulado, claro que a grande maioria de vocês são convertidos a Jesus Cristo. Quer fazendo parte de uma instituição religiosa ou não. Então, sendo assim, eu quero já adiantar que eu não estou aqui tomando partido nem de um lado, nem do outro. E, inclusive, todos os vídeos aqui deste canal, eles são para edificação em Cristo. Esteja você fazendo parte ou não de uma instituição religiosa cristã. Então, isto enfatizado, e antes ainda de nós definirmos o que eu chamo de cristianismo, convém nós relembrarmos também o que significa alguém estar em Cristo ou permanecer em Cristo. Porque já falamos disso em vídeos anteriores aqui, nos 3 últimos vídeos do discipulado, nós tratamos desta questão do que significa estar em Cristo, permanecer em Cristo, de modo que não podemos esquecer que, se o tema de hoje começa dizendo em Cristo, com ou sem cristianismo, nós não podemos esquecer o que significa estar em Cristo, permanecer em Cristo, para que depois possamos, então, ir além a respeito da questão do cristianismo. Então, o que significa estar em Cristo? Bem, como já vimos, alguém está ou permanece em Cristo quando, simultaneamente, esta mesma pessoa está e permanece, em primeiro lugar, crendo que Jesus é a perfeita revelação de Deus, ou seja, o único mediador entre Deus e os homens. Em segundo lugar, confiando
na obra consumada por Jesus na cruz. E, em terceiro lugar, comprometendo-se em praticar os ensinamentos de Cristo. Então, reflita comigo, estou resumindo aqui. Uma pessoa só pode realmente estar em Cristo, permanecer em Cristo, se, em primeiro lugar, ela acredita de fato que Jesus é a perfeita revelação de Deus, ou seja, o mediador entre Deus e os homens, o único mediador. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Ou como no mesmo capítulo 14, versículo 9, o Senhor Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus é a perfeita revelação de Deus. Você crê nisso? Ora, uma pessoa não pode estar em Cristo e não crer nisso. O próprio Jesus disse, isso está em Mateus, no capítulo 11, final do versículo 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas logo a seguir ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, Jesus quer se revelar a todos que vão a Ele e que reconhecem que estão cansados de levarem fardos pesados, mas indo a Cristo, Ele nos revelará o Pai. Ele nos revelará, Ele é, aliás, a revelação do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós, do quanto Ele nos amou. Jesus é essa revelação. Então, quem está em Cristo e quem permanece em Cristo? Em primeiro lugar, quem crê que Jesus é a perfeita revelação de Deus, como nós encontramos em João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus Cristo nos revelou o Pai, nos revela Deus. Você crê nisto? Não há como estarmos em Cristo se não reconhecermos que Cristo significa Deus revelado em Jesus. Claro que talvez alguém diga, não, Cristo significa, em grego, a tradução de Machia em hebraico, que significa Messias. Sim, eu sei disso. Porém, nós encontramos ao longo do Novo Testamento uma ampliação deste termo Cristo. Cristo significando Deus revelado. E revelado em quem? Por completo, com total pureza e clareza, revelado em Jesus, o Nazareno. Então, em primeiro lugar isso, você crê que Jesus é a revelação de Deus? Em segundo lugar, você confia na obra consumada por Jesus na cruz? Porque quem não confia que na cruz Jesus ele nos reconciliou com Deus, nos redimindo dos nossos pecados, redimindo a quem? A quem vai a Ele, a quem nele crê. Crê do modo como eu acabei de dizer, que Ele é a revelação de Deus. Então você confia que quando Jesus disse na cruz está consumado, o que ali estava consumado é a obra da nossa salvação nele, confiando na obra consumada por Jesus na cruz, a qual nos reconcilia com Deus para a remissão dos nossos pecados e para nos encher do seu Santo Espírito, a fim de não mais praticarmos o pecado, mas sermos transformados em verdadeiros filhos de Deus, dando muito bom fruto para Ele. E é para a glória dele. Então, você confia que é através da remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, que nós somos reconciliados com Deus e que nós somos, então, cheios do Espírito Santo pela fé
na atuação da obra consumada de Jesus por nós na cruz, que então recebemos esse Espírito Santo, que é o poder de Deus agindo em nós para a nossa transformação? Você confia que o sangue de Jesus é suficiente para a purificação dos teus pecados? Ou você acha que você vai ganhar a tua salvação através das tuas boas obras? Não é através de obras, mas através dos méritos de Cristo Jesus, da sua obra consumada na cruz do Calvário, a qual foi aceita por Deus, o que foi comprovado por meio da sua ressurreição. Você crê na ressurreição de Cristo? Você crê que ele vive, que ele ressuscitou num corpo glorioso e que depois subiu aos céus? Entenda você como quiser esse subir aos céus, ir para uma outra dimensão, como se diria, né? A dimensão do Pai não é evidentemente um céu a nível astronômico, tá? Então, assim como eu já mencionei algumas referências bíblicas aqui, eu vou ler então Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Abra, por favor, a sua Bíblia. Romanos 5, do versículo 8 ao 11, primeiramente, que nos diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, por meio do sangue de Jesus, nós recebemos a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus, do qual antes éramos inimigos, porque andávamos segundo a carne, praticando pecados, mas agora, por meio da fé em Jesus, por meio da confiança de que o seu sangue nos redime, nos purifica de todo o pecado, nós alcançamos a reconciliação por meio do perdão dos pecados e recebemos o Espírito Santo para sermos transformados. É o que veremos agora em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Poderia continuar lendo, e até incentivo você a fazer isso depois, mas podemos pular do versículo 4 para o versículo 8, para ganharmos tempo. Continue comigo, Romanos 8, versículo 8 agora, preste muita atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo
também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sente isto, que Deus é seu Pai? Que você é filho de Deus? Não? Então resolva isso. Converta-se a Cristo. Reconheça que somente em Jesus Cristo recebemos a remissão dos pecados, a reconciliação com Deus, para que possamos ser nascidos de novo, sermos filhos de Deus. E como eu recebo isso? Orando. Orando. Você recebe o perdão orando, falando com Deus que vai te ouvir, se você orar de todo o teu coração e reconhecer que você não pode salvar a si mesmo, mas que Jesus Cristo é o seu único Salvador, a quem, tendo nós recebido do seu Santo Espírito, temos que obedecer como nosso Senhor. De que adianta alguém dizer Senhor, Senhor, e não querer obedecer o que Jesus manda? Por isso que, em terceiro e último lugar, estar em Cristo significa não apenas crer que Jesus é a perfeita revelação de Deus, não apenas confiar na obra consumada por Jesus na cruz, mas também comprometer-se em seguir, em praticar os seus ensinamentos. E não seja enganado, tá? Guardar os mandamentos de Cristo significa praticá-los, não apenas saber que Jesus ensinou aquilo, tá? Mas como praticar o que Jesus ensinou? Orando para que o Espírito Santo nos ajude a andarmos como Jesus andou, fazendo o bem a todos, libertando os oprimidos do diabo, com palavra de autoridade, claro, nós falando em nome de Jesus. Jesus não precisava dizer para um demônio, saia em nome de Jesus. Ele apenas ordenava que o demônio saísse e o demônio saía. Mas nós, que recebemos o Espírito de Cristo, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que dar continuidade a esta missão, pregando esta verdade do Evangelho, fazendo o bem a todos, pagando o mal com o bem e expulsando todo o mal, em nome de Jesus, quando algum demônio se manifestar. Tenha fé em Jesus. Não é você que vai expulsar o demônio. É o poder de Deus através de você. Mesmo que você não tenha um título eclesiástico, seja ele qual for, de diácono, de missionário, de evangelista, de presbítero, de pastor, de bispo, sei lá do que mais, o importante é você ser realmente nascido de novo. É você amar a Deus de todo o teu coração, amando, é claro, aquele em quem Deus se revelou, Jesus. Agora, quem não ama Jesus não se interessa pelo que ele ensinou. Então é fácil a gente descobrir quem ama Jesus e quem não ama. Porque há pessoas que dizem que amam Jesus, mas desprezam os seus ensinamentos. Estas pessoas não estão em Cristo, não permanecem em Cristo, porque estão desprezando o que ele nos ensinou. Há pessoas que estão interessadas em Cristo apenas para o perdão dos seus pecados e achando que podem continuar praticando pecados. Não, não podem. A palavra é muito clara.
na primeira epístola de João, quando nos diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, não é de Cristo. Então nós temos que abandonar a prática do pecado. Agora, como abandonar a prática do pecado? Através da oração, clamando a Deus que nos ajude a haver verdadeiro arrependimento, seja qual for o pecado. Seja qual for o pecado. Qualquer promiscuidade é pecado. Não apenas de homem com homem e de mulher com mulher, mas promiscuidade também de homem com mulher também é pecado. Porque outro dia, uma pessoa aqui no chat, depois do discipulado, né, perguntou como congregar sendo gay. Ora, ser gay não é um pecado maior do que ser promíscuo. E há pessoas que têm um grande preconceito contra aqueles que estão na homossexualidade, mas essa mesma pessoa está na promiscuidade, vendo pornografia pela internet e às vezes até adulterando ou fornicando, ou seja, tendo sexo antes do casamento. Então, muito fácil julgar os outros, né? Mas todos que estão em promiscuidade, seja de homem com homem, mulher com mulher ou homem com mulher, estão em pecado e têm que se arrepender. E têm que se arrepender. Mas só porque eu falei com misericórdia com a pessoa que fez essa pergunta, eu fui atacado como se eu estivesse pecando por eu dizer você é bem-vindo porque a palavra de Deus vai te transformar, vai libertar você desse pecado. Onde foi que eu errei falando isso? Mas é triste como há pessoas que ficam procurando algum motivo para atacar aquele que só quer pregar a verdade, ensinar a verdade sem viés religioso, que é o que eu estou fazendo aqui. Essa é a missão que o Senhor tem me chamado e eu quero cumpri-la. Então, queridos, aquele que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou e como Jesus andou, em santidade e justiça. Ou seja, se apartando de todo o pecado e procurando andar segundo a vontade de Deus, praticando o bem, fazendo bem às pessoas e não o mal. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, quem está em Cristo é quem crê, confia e se compromete. Que é a melhor definição para a fé. A fé bíblica, como eu já expliquei aqui no discipulado, a fé bíblica não é apenas uma crença. A fé bíblica é também confiança e comprometimento. E aquele que realmente está em Cristo, ele crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, sendo então, portanto, Jesus a perfeita revelação de Deus. Ele confia na obra consumada por Jesus na cruz e não em seus atos de justiça para ser salvo. Porém, não é porque ele confia na obra consumada por Jesus na cruz para a salvação que não vá se comprometer com os ensinamentos de Cristo, no sentido de querer seguir o que Jesus nos ensinou. Então, devemos andar como ele andou. Agora, dito isto, meus queridos irmãos, será que todos, ou sequer a maioria, dos que fazem parte de uma instituição religiosa cristã realmente estão em Cristo? Realmente estão comprometidos em querer praticar o que Jesus ensinou? Ou querem apenas dizer o nome de Jesus, dizer que são de Jesus, dizer que amam Jesus, mas não se comprometem com o que ele ensinou? Não querem realmente ser discípulos de Cristo. E por outro lado, será que todos, ou sequer a maioria, dos que não fazem parte de uma instituição religiosa cristã, mas se dizem convertidos a Cristo, será que realmente estão mesmo em Cristo? Você, que fica atacando quem faz parte de uma denominação evangélica ou de qualquer instituição religiosa cristã,
Você fica atacando. Será que você que se diz cristão e fica atacando quem faz parte de uma denominação realmente está em Cristo? Porque se você estivesse em Cristo, será que você atacaria? Será que você faria isso? Será que você acha que fazendo isso você vai realmente ajudar alguém a despertar? É dessa maneira? Então, francamente, irmãos, eu tenho percebido que a resposta é não para ambas as situações. Há muitas pessoas que não estão em Cristo fazendo parte de uma instituição religiosa cristã e há muitas pessoas que também não estão em Cristo não fazendo parte de uma instituição religiosa cristã. Repito, enfatizo aqui, há muitas pessoas que não estão em Cristo fazendo parte de uma instituição religiosa cristã. E, igualmente, há muitas pessoas que também não estão em Cristo, mesmo se dizendo cristã, e não fazendo parte de uma instituição religiosa cristã. E é por isso que eu digo que o discipulado é para falar com essas duas classes, tanto aqueles que estão numa instituição religiosa cristã, quanto com aqueles que não estão. Porque o fato de você ter deixado de fazer parte de uma instituição religiosa cristã não torna você melhor do que aqueles que lá estão. Porque o que importa é o nosso coração. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Como está o coração daquele que participa, por exemplo, de uma denominação evangélica? E como está o coração daquele que, se dizendo cristã, não faz parte de qualquer denominação evangélica ou de qualquer instituição religiosa? É isto que importa, irmãos. Mas é possível estar em Cristo com ou sem cristianismo. E agora sim eu tenho que definir o que eu quero dizer com cristianismo. Começando pelo sufixo ismo. Sufixo ismo vem do grego ismos. Estou lendo o que está no dicionário. E ali no dicionário está escrito que esse sufixo ismo, do termo cristianismo, aliás, cristianismo é o primeiro exemplo que esse dicionário dá para o ismo. Ele vai dar palavras com ismo, e a primeira da seleção é cristianismo. Este sufixo ismo forma substantivos que denotam sistema, conformação, imitação. Então, o sufixo ismo denota sistema, conformação, imitação. Então, agora sim, eu vou trazer para vocês a minha definição para cristianismo. Sistema religioso criado após Jesus Cristo, ou seja, não por Jesus Cristo, após Jesus Cristo e após o período apostólico, então não também pelos apóstolos. Então você não encontra cristianismo no Novo Testamento, tá? Fique bem claro isso aqui. Cristianismo, sistema religioso criado após Jesus Cristo e o período apostólico, com normas e regras estabelecidas para supostamente facilitar o ensino e propagação da fé cristã, mas dentro de um modelo geralmente caracterizado por instituições, templos, sacerdotes ou clero hierárquico, cultos ou rituais e obrigações. Então, isto é o que eu chamo de cristianismo. Então, quando nós temos por título deste discipulado de hoje, em Cristo, com ou sem cristianismo, é deste sistema que eu estou falando ao me referir a cristianismo. Não estou me referindo a nenhum ensinamento e prática ensinado por Cristo e seus apóstolos, ou seja, que nós encontramos no Novo Testamento. Mas o cristianismo, como aí está, e que há séculos se perpetua, já começou muito cedo, já começou com essas pessoas aqui, ó. Vamos ver aqui dois desses aqui, ó. Já começou com os chamados pais da igreja, aqui, ó, Orígenes, tá? Que nós temos
o tratado sobre os princípios de Orígenes, começou com Irineu de Lyon, ou de Leão, como alguns preferem chamar, são os chamados pais da igreja. Um termo, inclusive, inapropriado, porque o próprio Jesus nos ensinou que a ninguém devemos chamar de pai, no sentido de orientador espiritual. O nosso único pai é Deus. Então, a ele sim. Claro que Jesus não estava dizendo que você não possa chamar aquele que é o marido da sua mãe de seu pai, né? Claro que ele não está falando que você não pode chamar de pai o seu progenitor. O contexto ali de Mateus 23 é a nível de ensino da palavra. Tá? Ninguém chama eles de pai. Então, como que eu vou chamar Irineu de Lyon, Orígenes de pais da igreja? Eles foram pais até de problemas que causaram a verdadeira igreja que nós encontramos no Novo Testamento. Agora, sobre isto, eu não vou falar aqui no canal A Deus Toda a Glória. Tá? Eu devo falar sobre isto no meu canal Alan Capriles. Eu assumo o que eu vou falar a respeito dos pais da igreja mais à frente, que trouxeram problemas, irmãos. Problemas. É um grande erro, no meu entender, os protestantes olharem, sabe, para os pais da igreja, esses aí que eu estou falando, tem Tertuliano também e outros mais, Cipriano, como se o que eles escreveram fosse algo em pé de igualdade com o que os apóstolos nos deixaram, os apóstolos de Cristo nos deixaram. Inclusive, um deles, Paulo, ele alertou que depois da partida dele apareceriam lobos em vestes de ovelhas para levar as pessoas atrás deles e não atrás de Cristo, e não seguindo a Cristo. Então vamos permanecer em Cristo, irmãos. Porém, toda essa sistematização ocorreu após o período apostólico, como eu estou aqui explicando. Mas o que importa mesmo, queridos irmãos, é Atos 2. Atos 2, e principalmente o versículo 42. E aqui nós encontramos dito o seguinte, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos, não se engane, é a mesma doutrina de Cristo. E nós temos certeza disso porque em 2 João, no versículo 9, 2 João é uma epístola de apenas um capítulo, então, portanto, versículo 9, 2 João 9, nós encontramos escrito a respeito de que nós não podemos ir além da doutrina de Cristo. Então, os apóstolos ensinavam o quê? A doutrina de Cristo. Então, só que ensinavam a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança que começou na cruz, após a cruz, não antes da cruz. A nova aliança começa na cruz, quando o Senhor Jesus diz, está consumado. E então o véu do templo se rasga, e você conhece, né, o restante de toda a história. Se você leu, é claro, né, o Novo Testamento. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E isto, queridos irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, com ou sem cristianismo, com ou sem fazer parte de uma instituição religiosa cristã, naquele modelo que eu falei, aquele modelo de instituição com templo, ou lugar santo, né? Sacerdote, ou um clero hierárquico, sem cultos ou rituais com data e hora estabelecida, e sem obrigações para os membros da instituição. Agora, não estou com isso dizendo que seja proibido alguém fazer parte desse sistema. Não estou dizendo isso. Eu mesmo fiz. Então, eu espero que compreendamos que quando isto foi escrito, Atos 2:42, não havia
instituição religiosa cristã. Havia e há e continuará sempre havendo Cristo e seus ensinamentos, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Então permaneçamos em Cristo, quer você faça parte ou não de uma instituição religiosa. Porém, escute com atenção, fazendo parte ou não, é muitíssimo importante congregar. É muitíssimo importante congregar, fazendo parte ou não de uma instituição religiosa cristã. E Deus me ensinou isto na prática. Na prática. Eu não vou entrar aqui em testemunho pessoal, mas no próximo domingo pretendo falar sobre isto numa live, não aqui no canal A Deus Toda a Glória, mas no canal Quero Congregar, antigo canal Projeto Quero Congregar. Porque o Quero Congregar continua. Eu continuarei incentivando você a congregar. Continuarei incentivando. Quer você faça parte ou não de uma instituição religiosa cristã, como, por exemplo, uma denominação evangélica. Se você faz parte, eu incentivo você, continue congregando. Se você não faz parte, eu incentivo você a congregar. Mesmo que você não queira fazer parte de uma denominação evangélica, por exemplo. Então, se você agora ficou curioso, como que eu posso congregar não fazendo parte de uma denominação evangélica? Então, acompanhe o canal Quero Congregar, porque é disto que não apenas eu, mas também minha esposa, Rosa, estaremos falando lá. Ela vai participar da live comigo, se Deus permitir, domingo próximo agora, 10 de novembro, às 9 da manhã, provavelmente, ou 9h30 no máximo, é a live no canal Quero Congregar. Por que nesse horário em que os irmãos estão congregando? Porque não é para quem está congregando, é uma live para quem não está. Tá? Geralmente, quem é convertido a Cristo, domingo de manhã está congregando. Então, congregando, eu digo numa instituição religiosa cristã, quase todas têm suas reuniões domingo pela manhã. Raras são aquelas que não têm. Então, continue domingo de manhã congregando. Agora, se você tem curiosidade do que eu vou falar lá no canal Quero Congregar, então depois, não na hora da reunião com os irmãos com quem você congrega, mas depois você assista. A minha intenção não é tirar você da instituição religiosa que você congrega. Tá? Se você está bem lá, se você está sendo edificado em Cristo, permaneça. E mesmo que você não esteja sendo muito edificado em Cristo, mas você ama estar com aqueles irmãos, porque eles também amam Jesus como você ama. Permaneça lá e complemente a edificação em Cristo com momentos de devocional em sua própria casa. Separe um horário todos os dias para você meditar na palavra, para você orar. E, se puder até, para ter reuniões com a sua família, que é como eu faço. Aliás, eu quero aqui também dizer, nunca deixei de congregar. Tá? Não parei de congregar. Eu hoje li um comentário absurdo que eu tive que responder, né? Eu não tinha visto esse comentário absurdo dizendo que eu estava fazendo o projeto Quero Congregar sem congregar. Nunca parei de congregar. Tenho congregado com a minha família. Se eu pudesse congregar com outros irmãos, eu congregaria. Mas o que eu vou fazer? Eu estou numa cidade onde nós já convidamos outras pessoas para congregarem conosco desta forma. Não quiseram, tudo bem. Então fica eu e minha família congregando. Não deixei de congregar, temos nossas reuniões toda quarta-feira e todo domingo, para a glória de Deus. Amanhã, inclusive, é dia de termos mais uma reunião. Aliás, domingo passado, inclusive, realizamos a ceia do Senhor também. Nunca deixei de congregar, nunca deixei de cear. E o Senhor está me chamando, e não somente a mim, mas a minha esposa, e eu penso que toda a minha família que
vemos como uma família missionária, para ajudar aqueles que não estão encontrando uma denominação evangélica que se sintam realmente edificados em Cristo, que é o nosso caso aqui onde nós nos encontramos. Então, quero ajudar vocês, porque eu sei, pela prática, que é possível estar em Cristo, é possível congregar sem fazer parte de uma instituição religiosa cristã. Mas eu já quero adiantar aqui, como eu já disse antes, em outro vídeo publicado aqui no canal, não é para qualquer um, tá? Fazer isto não é para qualquer um. Eu vou explicar isso na live domingo no canal. Quero congregar, se assim nosso amado Deus nos permitir. Porém, repito, é muitíssimo importante congregar. Senão, como compartilhar o aprendizado em Cristo para mútuo crescimento em Cristo, se não congregarmos? Como compartilhar o aprendizado em Cristo para o mútuo crescimento em Cristo? Em segundo lugar, com quem ter comunhão se eu não congregar? Terceiro, com quem partir o pão, realizar a ceia do Senhor? E, finalmente, por quem orar, com quem orar e a quem pedir oração? Você percebe que esses 4 pontos aqui são os 4 pontos de Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira questão, como compartilhar o aprendizado em Cristo para mútuo crescimento sem congregar? Ainda em Atos 2:42, e perseveravam na comunhão. Com quem ter comunhão se eu não congregar? Terceiro ponto, e perseveravam no partir do pão. Com quem partir o pão se eu não congregar? E em quarto e último lugar, perseveravam nas orações. Ora, se eu não congregar, por quem orar, com quem orar e a quem pedir ajuda em oração? Aliás, um dos motivos mais importantes para que nós estejamos congregando é a necessidade que nós temos de ajuda em oração. Essa história de cobertura espiritual, isto não é bíblico, isto não foi ensinado por Cristo, nem pelos apóstolos, mas cobertura em oração, sim. Cobertura em oração, sim. Então, por exemplo, para esta nossa live de hoje, para este discipulado, você pode ver no chat. O primeiro a comentar no chat fui eu, pedindo que os irmãos orassem antes de começar a live, para que tudo corresse bem, para que eu pudesse ser fiel a Cristo no que eu estou ensinando aqui. E eu creio que estou sendo para a glória de Deus. Então, agradeço muito por aqueles que têm orado pelo ministério que o Senhor me designou. Eu tenho uma missão a cumprir. Minha missão é com você. Se você tem acompanhado aqui o canal A Deus Toda a Glória, e aqui eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. E então, meus queridos irmãos, vou ler aqui o que eu escrevi. É possível congregar sem fazer parte de uma instituição religiosa cristã e permanecer em Cristo, pois assim viviam os primeiros discípulos de Cristo. Ora, todos esses que nós lemos no Novo Testamento não faziam parte de instituições religiosas cristãs neste modelo, tá? Neste modelo que nós vemos hoje. Modelo esse que não foi criado pelos apóstolos, muito menos pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, mas, como eu já disse, por aqueles que são chamados pais da igreja, tá? E o próprio Jesus nos alertou, hein? A ninguém chameis de pai. Então, prosseguindo. Vou ler de novo o que eu acabei de ler aqui. É possível congregar sem fazer parte de uma instituição religiosa cristã e permanecer em Cristo, pois assim viviam os primeiros discípulos de Cristo, como também é possível fazer parte de uma instituição religiosa cristã e também permanecer em Cristo. E digo mais, em ambas as situações há dificuldades para se permanecer em Cristo.
tanto sem fazer parte de uma instituição religiosa cristã, quanto fazendo parte. Porque numa, por exemplo, denominação evangélica, às vezes há tanto acréscimo ao que Cristo ensinou e omissões também do que ele ensinou, que a pessoa acaba confundindo Cristo com o cristianismo. E esse é o problema. Confundir-se Cristo com cristianismo. Não podemos confundir as coisas. E eu já falei sobre isso aqui no discipulado. E fiz um recorte desse vídeo do discipulado, muito interessante. Eu vou deixar aqui o card no final, também para esse vídeo, que é esse recorte. Para resumir, é aquele vídeo que eu comparo a laranja com o suco de laranja em caixinhas, né? Tem suco de laranja no suco de laranja na caixinha? Tem, mas às vezes é tão pouco, porque tem tanto antioxidante, aromatizante, conservante, água, mistura com outros sucos, tantas outras coisas, né? Que o suco mesmo da laranja é, às vezes, menos de 1%, por incrível que pareça, né? Agora, para você ter o suco da laranja, você tem que descascar a laranja, cortar a laranja e espremer a laranja, para você ter o suco da laranja. E muitas pessoas não querem ter esse trabalho, preferem beber o suco da laranja prontinho na caixinha. Mas o que é mais saudável, né? Mas não estou com isso dizendo, tá, que eu estou aqui desfazendo das denominações evangélicas, por exemplo. Não é isso, mas fique atento, porque o nosso foco tem que ser Cristo e não cristianismo. E há pessoas até que idolatram a sua denominação cristã. Isto é muito perigoso. Portanto, irmãos, o importante é estar em Cristo e nele permanecer. E nesse objetivo de estar em Cristo, fazer parte de uma instituição religiosa cristã poderá ajudar caso haja real compromisso dessa instituição com os ensinamentos de Cristo. Porque o problema é que, infelizmente, há também instituições religiosas que se dizem cristãs, que têm até na placa escrito Jesus Cristo é o Senhor, mas que quase nada do que Jesus ensinou tem ali. A começar pela confiança que temos que ter na obra consumada dele na cruz do Calvário. Colocam um monte de jugo, um monte de peso sobre a pessoa, ou fazem a pessoa buscar a Deus por interesses, e não por amor, e não para ser amigo de Deus e filho de Deus, tendo um relacionamento com Deus como seu Pai. Mas nem todos encontram uma boa instituição cristã para congregar. E é aí que entra a minha missão e também da minha família no Quero Congregar. Tá? Então, o projeto Quero Congregar acabou, o Quero Congregar não acabou, acabou apenas esse nome. Nós tiramos o nome projeto para que ninguém pense que eu esteja iniciando uma denominação, um novo ministério denominacional. Não é nada disso, tá? Nada disso. Quero apenas ajudar aqueles que não estão encontrando uma igreja que lhes edifique em Cristo para congregar. E, infelizmente, hoje está difícil. Agora, eu não estou falando isso para depois as pessoas colocarem nos comentários: eu quero indicar a igreja tal, a igreja tal. Você até pode fazer isso, tá? Mas, dependendo do que for colocado ali, se eu perceber que é uma seita, eu vou apagar o comentário, tá? Já estou avisando logo, porque eu não posso permitir que no canal onde nós pretendemos apenas a pureza e simplicidade que há em Cristo, se recomendar instituições aprisionadoras, ao invés de trazerem libertação em Cristo, tá? Ou que exaltem o homem. Então, não quero ser líder de nada, não quero ser fundador de nenhuma denominação, de nenhum ministério. Isso foi coisa que já ficou para trás na minha vida, embora eu seja muito grato a Deus por Ele ter me permitido ser um instrumento em suas mãos para um ministério que eu considero
a melhor denominação evangélica para se congregar. E eu me refiro à Igreja Bíblica Cristã. Mas ela não está em todas as cidades, e mesmo estando em várias, há irmãos que moram bem distantes do local de reuniões. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você. Sem que você me chame de seu líder, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso comigo. Então, concluindo aqui, o nosso foco deve ser Cristo e a sua doutrina ensinada pelos apóstolos. Isso vale tanto para quem faz parte de uma instituição religiosa cristã, quanto para quem não faz parte. E que haja respeito entre vocês. Não fiquem brigando uns com os outros, não sejam criancinhas em Cristo. Vamos amadurecer, vamos respeitar a liberdade em Cristo que cada um tem, para decidir como considera melhor servir a Cristo, fazendo ou não parte de uma instituição religiosa cristã. Há boas instituições aí, tá? Embora, repito, é uma sistematização que não foi, de fato, ensinada nem por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos. Então, sobre como congregar não fazendo parte de uma instituição religiosa cristã, eu falarei no canal Quero Congregar, onde haverá lives aos domingos, às 9 da manhã, ou no máximo 9h30, mas eu creio que 9 horas. Creio que todo mundo já acordou, né? Então vai dar para acompanhar, mesmo que seja acompanhar tomando café da manhã. Então aqui, neste canal, continuarei trabalhando para formar discípulos de Cristo, quer você faça parte ou não do cristianismo. E que bom, hein? Consegui completar em menos de 1 hora. E sempre a Deus toda a glória.